Presidentes, senhores vereadores, técnicos e dirigentes municipais, pedido de desculpas aos que estavam cá desde as 11h30, uma vez que estivemos na cerimónia dos 25 anos, vários de nós, na cerimónia dos 25 anos do IP-Trans, onde esteve o Sr. Ministro da Educação, e só agora nos deslocarmos para aqui, portanto está dada esta justificação. Naturalmente era um momento em que não podíamos deixar de estar presentes e todas as bancadas estiveram, aliás, representadas. Propunha que entrássemos no período da ordem do dia, como é devido nesta reunião, e começando pelo ponto 1, um ponto que se destina a deliberar sobre a proposta 472, para aprovar a proposta a apresentar à Assembleia Municipal referente à fixação das taxas do IMI, a vigorar em 2019. Uma apresentação sucinta das razões desta proposta. A proposta é promover uma nova baixa num percurso que tem sido constante desde há alguns anos até agora, de forma moderada, mas sempre sustentada, uma nova baixa na taxa geral de IMI para que se fixe no ano de 2019 em 0,377. Trata-se de uma proposta que, relembro, vem em conjunto com a manutenção do chamado IMI familiar para os dependentes, que temos também há alguns anos e que tem também um impacto significativo na diminuição da receita, mas que continuamos a assumir como uma questão importante. E pela primeira vez temos para deliberar este ano em matéria de IMI a isenção que aprovamos no Regulamento de Apoio ao Voluntariado dos Bombeiros, a isenção, não é a isenção, perdão, a redução em 20% do IMI a pagar pelos bombeiros que reuniram as condições definidas no Regulamento. O que eu penso também é um momento importante e significativo, que significa que estamos a dar corpo ao regulamento que aprovamos e que os bombeiros que tinham as condições ali previstas se candidataram, foram validadas as candidaturas e vão beneficiar desta redução. Está também presente, como é hábito, a proposta de agravamento para os imóveis devolutos ou degradados, em que também tem sido aprovada em anos anteriores. Trata-se, portanto, de uma proposta que procura ter uma política responsável ao nível das receitas fiscais, receitas próprias fiscais do município, não criando situações de ruptura e de insustentabilidade, em particular num momento em que se avizinham anos de assunção de novas responsabilidades financeiras em várias matérias, e eu julgo que isso tem sido bem compatibilizado, e é o que se propõe que aconteça para o ano de 2019 também, com uma redução sustentável do IMI, para que não volte a subir e para que tenha um efeito concreto na vida das famílias que são proprietárias de casa própria onde vivem, que são cerca de 70%, segundo os dados do Instituto de Estatísticas, e penso que, portanto, temos aqui um bom equilíbrio entre a sustentabilidade das finanças da Câmara e uma redução que é sustentável e que julgamos que deve continuar ainda nos próximos anos desta taxa geral do IMI. Senhores vereadores, não há intervenções sobre esta matéria. Propunha então que votássemos a proposta 472 no ponto 1 da nossa ordem do dia. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com os votos favoráveis da CDU, os votos contra do PSD e as abstenções dos vereadores do Partido Socialista. Vou dar a palavra ao Sr. Vereador Nuno Botelho para uma declaração de voto. Muito obrigado. Peço desculpa. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, para uma declaração de voto, o público presente. Sr. Presidente, o Partido Social Democrata votou contra, apesar de reconhecermos a tendência de descida e o esforço do município para baixar a carga fiscal sobre os municípios em relação ao IMI, consideramos que a mesma é muito baixa e muito diminuta, tendo em conta, ainda por cima, as expectativas que nós temos, o município tem, para em 2018 deste ano ter um aumento de receita neste imposto de 2 milhões de euros em relação ao ano passado,
tendo em conta que a majoração prevista nos imóveis degradados e devolutos vai ser muito superior a verba em relação a este ano de 2017 que passou, tendo em conta também que somos os nossos vizinhos à nossa volta, na área metropolitana, a grande maioria tem taxas de IMI em 2017 inferiores ao de Loures e, portanto, somos pouco concorrenciais a estes concelhos. Evidentemente que consideramos positiva a majoração, neste caso o desconto aos bombeiros. Nós votamos na altura favoravelmente a esta ideia. Consideramos isso positivo, no entanto, consideramos que continua o saco fiscal às famílias em Loures e, portanto, não poderia ser de outra forma. O PSD votou contra, porque não concorda com este saco fiscal que o município continua a fazer em Loures e que continua a degradar as finanças diárias das famílias em Loures e portuguesas também. Muito obrigado. Senhora Vereadora Sónia Paixão. Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, dirigentes, os técnicos municipais presentes. Sr. Presidente, sem prejuízo da entrega formal de uma declaração de voto da bancada do Partido Socialista, dizer que a bancada do Partido Socialista viabilizou a aprovação deste imposto, uma vez que considera que tem havido um esforço do Executivo Municipal, de facto, na diminuição do mesmo e que, tendo em linha de conta um compromisso político que firmámos neste mesmo sentido, e o nosso objetivo é, o mais depressa possível, atingirmos os 0,375. Claramente, damos um passo significativo ao passar neste ano de 0,380 para 0,377 e, portanto, o nosso compromisso político era este e, neste momento, não apraz registrar mais nada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Não há mais pedidos de intervenção. Vamos passar ao ponto 2, que é a proposta de deliberação 473, para aprovar a proposta a apresentar à Assembleia Municipal relativa à participação no município no IRS a arrecadar em 2020, com referência aos rendimentos do ano 2019. Sobre esta proposta, queria dizer que esta receita foi criada em substituição de transferência direta do Orçamento de Estado há uns anos atrás. Portanto, não foi uma receita adicional para os municípios, mas uma receita com origem diferente, mas no mesmo montante, o que significa que a sua diminuição significaria uma diminuição dos recursos previstos para o município. Em relação a esta matéria, tenho vindo a dizer, e queria hoje também aqui sublinhar esse ponto, que trata-se de uma decisão que, a não ser de manutenção da taxa de 5%, que sempre tivemos no nosso município, desde que esta possibilidade de deliberação existe, nunca houve outra, que uma decisão, noutro sentido, tem também características de regressividade fiscal, isto é, beneficia sobretudo aqueles que têm maiores rendimentos ao nível do IRS e, portanto, nem desse ponto de vista ele seria, na minha apreciação, vantajosa. Trata-se, portanto, da manutenção daquilo que tem vindo a ser aplicado em anos anteriores. Eu julgo que este ano com uma justificação ainda mais clara. Nós vamos assumir a partir do ano 2019 e depois em pleno a partir de 2020 uma contribuição para o passe social, que será de 2.050.000 euros em 2019 e depois 2,5 milhões a partir de 2020 e seguintes para sempre, não é? Até ver. E, naturalmente, ainda haverá, no próximo ano, outros desenvolvimentos em relação à rede de transportes rodoviários, bem como questões na política de habitação, questões na questão das novas, na transferência de responsabilidades que está em curso e, portanto, nós temos um quadro de aumento de necessidades nos próximos anos de financiamento sem novas receitas e devemos, portanto, ser cautelosos na forma como gerimos as finanças municipais para que continuemos a ter capacidade de investimento para resolver os problemas das populações. Este ano eu penso que a questão do passo social é particularmente visível e particularmente importante e, portanto, julgo que podemos até dizer que o que se poderia diminuir no IRS, não fosse para quem entende que essa é uma opção,
é a verba que estamos a alocar diretamente para o passo social, para baixar os passos para a população do nosso concelho, e isso é um valor muito importante e penso que tem um efeito muito mais amplo na população. E era isto que queria dizer, mantendo-se, portanto, a proposta da participação de 5% no IRS no próximo ano, com referência aos rendimentos com referência aos rendimentos do ano 2019. Assim é que é. Intervenções sobre este ponto? Não há intervenções, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis da CDU, votos contra do PSD e votos de abstenção do PS. Tem a palavra a Sra. Vereadora Sónia Paixão para uma declaração de voto. Tem a palavra. Sr. Presidente, passo a ler a declaração de voto da bancada do Partido Socialista. Considerando que a justa repartição de recursos entre o Estado e as autarquias locais, enquanto administração autónoma, impõe que parte dos impostos sejam garantidos às autarquias locais, na medida em que os meios sejam adequados à necessária prossecução do quadro de atribuições e competências que lhes é cometido nos termos da lei, considerando que a participação variável até 5% do IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial constitui-se como uma receita dos municípios, sendo possibilitado aos seus órgãos que libere devolver aos municípios uma parcela desta verba, considerando que esta participação, estabelecida na percentagem máxima de 5%, fruto da deliberação na matéria de 2018, o município arrecadará em 2019 um montante de 11.242.933 euros, o que se traduz a título retrospectivo numa subida de 18,2% em relação ao montante arrecadado no ano 2013, último ano de administração do Partido Socialista na Câmara Municipal de Loures, o que se cifrou à data em cerca de 9,5 milhões de euros, considerando que foi recentemente liberada a criação da empresa TML, Transportes Metropolitanos de Lisboa, que constituirá uma revolução no acesso aos transportes da Grande Lisboa, com os objetivos de disponibilizar uma plataforma tecnológica de bilhética comum a todos os operadores de transportes e mobilidade e harmonizar os diferentes sistemas rumo a um sistema de bilhética única, expandir a oferta a novos mercados e canais de distribuição, gerar valor para os operadores e conveniência aos cidadãos e renovar o material circulante através da criação da marca única Carris Metropolitana. Considerando que o sistema de bilhética única, que permitirá circular dentro dos municípios com um passe com um custo mensal de 30 euros na área metropolitana e com um custo dentro dos municípios de 30 euros e na área metropolitana com um custo de 40 euros, e ainda a gratuitidade para crianças até aos 12 anos, será possível a adoção, será possível através da opção de financiamento previsto no Orçamento do Estado 2019 e da comparticipação dos municípios que compõem a área metropolitana de Lisboa, cabendo, no caso concreto, ao município de Loures, a comparticipação de cerca de 2,5 milhões de euros. Considerando ainda a estabilidade orçamental, propõe-se considerando que a estabilidade orçamental pressupõe a sustentabilidade financeira das autarquias locais, bem como uma gestão orçamental equilibrada, incluindo as responsabilidades contingentes por si assumidas. Posto isto, no que concerne a esta participação, fixada no município de Loures nos 5%, que corresponde à participação máxima permitida, o Partido Socialista lamenta que a Câmara Municipal de Loures não acompanhe as políticas de devolução de rendimentos às famílias levada a cabo pelo atual Governo. Contudo, conscientes que a gestão municipal exige rigor e uma atuação sempre assente na responsabilidade, o Partido Socialista viabilizou esta proposta para o presente ano, face ao compromisso assumido em matéria de transportes e às comparticipações do Paço Único Metropolitano, alertando para a necessidade de, nos próximos anos, a participação do município no IRS seja objeto de diminuição. Loures, 9 de novembro de 2018. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador Nuno Botelho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe lá o meu sorriso, mas a declaração de voto foi extraordinária. Sr. Presidente, em relação à votação do Partido Social Democrata, nós votamos contra, pelo mesmo motivo do ponto anterior, mas salientar que somos no Conselho, nos nossos concelhos vizinhos, têm a todos uma taxa, ou estão a ter em 2018, uma taxa
de retenção do IRS inferior a Loures e continuamos a ser um município que não é concorrencial com estes municípios à nossa volta, além de que continuamos a sacar às pessoas, especialmente à classe média, muito dinheiro, dinheiro indevido, que devia ser das próprias famílias, embora nós compreendamos os constrangimentos do município e os investimentos futuros que têm que ser feitos. No entanto, parece-nos que devia ser sido feito um esforço para apoiar a classe média de Loures. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não há mais declarações neste ponto. Vamos passar ao ponto 3, proposta 474, para aprovar a proposta a apresentar à Assembleia Municipal referente à derrama de 2018 a cobrar em 2019. Trata-se de manter a proposta que foi aprovada no ano anterior, isto é, manter a taxa normal de 1,5% e isentar de derrama as atividades com volume de negócios até 150 mil euros, procurando aqui dar um sinal de apoio às empresas mais pequenas. Pergunto se há intervenções neste ponto. Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor da CDU, votos contra do PSD e abstenção do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Vereador Nuno Telho para uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD votou contra, apesar de considerar que a derrama reduzida para empresas com menos de 150 mil euros de volume de negócios é positiva, mas consideramos que, na generalidade das empresas, o município devia dar mais uma vez um sinal de modo a garantir mais economia, mais rendimento, mais emprego e mais investimento em Loures, e não o faz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vamos passar então, não há mais pedidos de palavra, ao ponto 4. Ponto 4, proposta 475, para aprovar a proposta a apresentar à Assembleia Municipal referente à fixação da taxa municipal de direitos de passagem para o ano 2019. É uma proposta idêntica do ano passado e de anos anteriores. A taxa de 0,25%. Pergunto se há intervenções nesta matéria. Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada a proposta com os votos a favor da CDU e abstenção das restantes bancadas. Não sei se há declarações de voto neste ponto. Não há declarações de voto. Então, vamos aprovar a ata em minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. E está encerrada a reunião, voltando a reunir-nos na próxima segunda-feira. Obrigado.